Como está a sua confiança em Deus? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero dar as boas-vindas a você que está chegando pela primeira vez. Lembro, se vocês quiserem receber no WhatsApp, no Telegram, ali também as notificações, né? Ou seja, o link para você ir direto nas homilias e também lá nos vídeos do meu canal sobre espiritualidade. Vocês podem se cadastrar no link que está na descrição. Aproveite, é um momento para a gente sempre aprofundar na palavra e ali está de fácil acesso e também fica mais fácil para encaminhar para outras pessoas da qual aquela homilia, aquela palavra foi também para você luz e pode ser também para outras pessoas. Hoje eu quero trabalhar com vocês com a primeira leitura que está no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos 7 ao 16 e diz assim: Naqueles dias secou a torrente do lugar onde Elias estava escondido, porque não tinha chovido no país. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Levanta-te e vai a Serepta dos Sidônios e fica morando lá, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê sustento. Aqui eu quero que vocês reparem. Mais tarde nós vamos ver o Senhor que alimenta Elias diretamente com o pão dos anjos. Elias é alimentado de uma forma direta. O Senhor poderia fazer isso. Ele fez chover, por exemplo, no acampamento aonde estava sendo conduzido através de Moisés. Choveu durante muito tempo este pão. Poderia fazer assim com o seu profeta. Ele pode nos alimentar, dar realmente um sustento diretamente a cada um de nós. Ele pode fazer isso e às vezes é o caminho mais fácil para nós. Porém, algumas vezes o Senhor quer utilizar das nossas necessidades, das nossas faltas, para justamente alimentar outros. Por isso, às vezes a gente fica meio estagnado, parado, pensando os motivos das nossas faltas, das nossas debilidades, aquilo que tem nos faltado neste tempo. Pode, muito bem, o Senhor está usando de tudo isso para que você seja instrumento da graça na vida das outras pessoas. Muitas vezes eu penso isso porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de pedir, às outras pessoas, Outras vezes eu partilhei isso com você. Eu era daqueles que, para não ter que pedir às pessoas de comprar a rifa, eu comprava toda a rifa, porque ficava com vergonha de pedir. Hoje, muitas vezes, tenho que lidar com esses pedidos. E uma coisa que vem sempre em mente, e que eu vejo essa experiência acontecer na vida das outras pessoas, é esta lógica. Quando vem uma necessidade, eu preciso pedir ajuda, eu vejo Deus manifestando na vida daquelas pessoas que me ajudam, que ajudam a comunidade. Quantos de vocês aí são padrinhos da comunidade e vocês podem perceber a manifestação de Deus na vida de vocês? Pessoas que veem recursos da onde elas nem imaginavam, de repente aparece ali no extrato, justamente que ela tem, aparece no lerite de pagamento. Eu falei, mas de onde vem esse dinheiro? Você nunca nem imaginava algo que alguém estava para te pagar, o governo, a empresa, e de repente aparece, como dizendo, você cuida dos meus e eu cuido de você. Vem muitas vezes esta lógica, E vocês podem fazer essa experiência. Façam que vocês vão ver o que Deus muitas vezes realiza. Então, o que Deus faz? Ele muitas vezes utiliza de nós para poder alcançar a outros, utiliza de você. Isso pode ser uma necessidade financeira, E aqui nós estamos falando de pessoas acomodadas, em que isso é pecado, acomodar aquela pessoa que não quer fazer, que não busca atrás, que não corre e depois quer ficar pedindo dinheiro para as outras pessoas. Isso é pecado, não estamos falando disso. Estamos falando realmente de uma necessidade, de alguém que tem necessidade, buscou, foi profundo, não conseguiu e às vezes pede aos outros a ajuda e você vai vendo uma multiplicação acontecer. Bom, isso pode ser com outros aspectos, Uma necessidade, Quantas vezes eu tive necessidade de alguém que me ajudasse aqui com as gravações, que eu ajudasse com aquilo lá da edição, com aquela outra, Com todos esses aspectos, por exemplo, da evangelização pelos meios de comunicação.
que Deus vai fazendo? Ele vai utilizando de uma debilidade sua para alcançar outras pessoas que vão entrando também nesse projeto, que vão participando. Então, Deus faz isso. O que ele fez, então? Pediu a Elias que pudesse ir até esta viúva. Ele ia pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar a água, Elias gritou, pediu mais uma coisa. De vez em quando alguém faz isso conosco, não é assim? Pede uma coisa, no meio do caminho, já estava difícil fazer aquela coisa, no meio do caminho aquela pessoa pede mais uma outra coisa. Bom, não sei se já aconteceu isso com você ou se você já fez isso com os outros, né? Mas muitas vezes acontece. Bom, aí ela vai responder: pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha, a fim de preparar este resto para mim e o meu filho. Já não era só para ela, era para o filho ainda, para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe: não te preocupes, vai e faze como eu disseste. Mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traz-me, pois farás o mesmo para ti e o teu filho. Porque assim fala o Senhor Deus de Israel. E aí ele faz uma profecia e diz o seguinte: a vasilha da farinha não acabará, a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito. O que aconteceu aqui? Esta mulher confiou na palavra do profeta. Quando nós confiamos na palavra de Deus e nós passamos a obedecer esta palavra, você vai vendo que o milagre vai acontecendo. Quando nós confiamos nisso, as coisas vão se multiplicando. E mesmo que a pessoa lá que nós estamos ajudando é um canalha, porque acontece isso às vezes, você vai ver que mesmo assim Deus vai agindo com graça. Por quê? Porque a tua intenção é boa. E se Deus, por acaso, deixar ainda faltar para você, porque você foi em auxílio de alguém, saiba que Deus também está querendo fazer algo por você, para que você também possa ajudar a outros a te ajudar. É uma loucura a dimensão em Deus. Mas se nós não tivermos os olhos fixos no Senhor e não tivermos a confiança nele, muitas vezes nós vamos cair até mesmo, na blasfêmia contra Deus, vamos reclamar, vamos murmurar, porque a gente ainda não entendeu a lógica da palavra. A palavra, ela é fiel. Por isso, aquela mulher escuta o profeta e realiza aquilo que ele deseja. Quando ela faz, ela assume para si a autoridade da palavra que foi dita. E assim a farinha não acabou e nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Obedeçamos o Senhor. Deixamos que esta confiança nele aumente. E não tenha medo daquilo que lhe falta, porque pode ser justamente isso, instrumento na vida de outras pessoas. Não tenhas medo, o Senhor está contigo, confia nele e as coisas vão se multiplicando. Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.